Olá, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais uma bênção diária. Eu sou o pastor Robertson Lucas e é um prazer estar com vocês aqui mais um dia, podendo compartilhar com vocês da palavra de Deus, trazendo uma palavra de fé e esperança ao seu coração. Que o seu dia seja muito feliz, que seja um dia de vitórias e conquistas na sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra e hoje o assunto que nós vamos falar é sobre paciência. Paciência é algo tão importante, tão necessário na nossa vida. Paciência que é um fruto, que é um dos atributos do fruto do Espírito. E importante na vida de toda pessoa, na vida de um cristão, como na vida de qualquer ser humano, paciência. Ainda mais nesses dias que hoje nós vivemos, onde nós temos visto como a ansiedade tem tomado conta do coração, como muitas vezes nós não estamos sabendo lidar com certas situações, quando as coisas, por exemplo, fogem da nossa expectativa. Nós vivemos num mundo hoje que tudo é muito moderno, tudo muito informatizado, muito acelerado, os processos todos agilizados e de repente nós nos vemos fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então nosso dia tem que ser todo bem planejado, tudo, qualquer minuto, qualquer hora que a gente perde, isso pode afetar todo o processo da nossa vida. Então, como lidar com situações que fogem das nossas expectativas, fogem do planejado? E aí, como que nós vamos agir? E é importante a gente pensar nisso, porque a própria palavra paciência, ela no hebraico, ela tem um significado que nos pode fazer entender sobre lidar com as expectativas. Lidar, paciência é saber lidar com as expectativas, No original, o termo, a palavra hebraico, para paciência, ela tem da raiz como de estar grávida ou de ser forte para o trabalho. E a gente vai entender, dentro desse lidar com as expectativas, paciência, que também quer dizer ser forte, que quer dizer saber resistir, diante de situações adversas. O que a palavra nos declara sobre isso? E aqui a gente vai pegar um exemplo em Números capítulo 21, no versículo 4. E eu quero que você entenda. Está escrito assim na palavra de Deus. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há pão nem água. Estamos enfastiados deste alimento miserável. Entenda que esse alimento miserável que eles estavam reclamando era do maná, que Deus enviou para aquele povo ali no deserto. E olha aqui, a gente vê que o povo de Israel, a Bíblia nos fala que o povo de Israel perde a paciência uma vez mais. Quer dizer, não era a primeira vez que o povo perdia a paciência. O povo estava passando pelo deserto, estava a caminho da terra prometida, mas alguns percalços, algumas situações que aconteceram ali, eles tiveram que desviar a rota e agora o povo perdia a paciência mais uma vez. É interessante a gente ver isso, porque quando nós falamos que paciência é lidar com as expectativas, aquele povo tinha expectativa de entrar na terra, e agora de repente se vê ter que mudar de rota, ou de alguma demora dentro daquilo que estava, dentro daquilo que eles queriam, a ansiedade. E ali eles perderam a paciência e começaram a murmurar. E nesse murmurar eles começaram a reclamar do pão que Deus tinha enviado, que era o maná, do alimento que Deus tinha enviado. E muitas vezes nós, por nossa ansiedade, por não entendermos o processo, e acabamos na nossa murmuração ou na nossa ansiedade, deixamos de valorizar certas coisas que são tão importantes na nossa caminhada. Aquele povo já tinha vivido várias experiências com Deus, aquele povo tinha visto o mar se abrir, aquele povo tinha visto o pão, o maná, aquele povo tinha visto a água sair da rocha, mesmo quando não havia carne cair para eles. Então,
aquele povo experimentou de todas as maravilhas, de coisas sobrenaturais que Deus fez para eles no deserto, por mais que eles estivessem no deserto, e o deserto era um processo que eles tinham que passar para entrar na terra, mas eles, por não saber lidar e não valorizavam as coisas que aconteciam com eles nesse processo. E muitas vezes isso acontece na nossa vida também. Desprezamos ou menosprezamos, vamos colocar assim, certas situações que nos acontecem. E essas certas situações, elas acontecem na nossa vida para o nosso crescimento, para o nosso bem, para que possamos vencer e superar todas as dificuldades que nos acontecem. Por isso a importância de nós termos paciência, de saber lidar com as expectativas e observar certos processos e certas coisas que nos acontecem, porque essas coisas que nos acontecem também servem para a nossa edificação, para o nosso crescimento pessoal, espiritual, em tudo na nossa vida. Mas muitas vezes na nossa ansiedade, a gente perder a paciência, na nossa perda de paciência, acabamos murmurando e menosprezando essas coisas, não observando detalhes, e assim, tudo aquilo que de repente de bom está acontecendo conosco, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, e isso pode servir para nós de uma grande pedra de tropeço, como foi para Israel. Porque isso se tornou uma grande dor para Israel lá na frente, murmurar daquele maná. Como eu falei sobre a questão da mulher grávida, assim como uma mãe que tem que saber lidar com as expectativas de uma criança que está sendo gerada, porque aquela criança ela tem um tempo certo para nascer, né, e a criança está sendo gerada no ventre, e por mais que se crie toda aquela expectativa e todo aquele processo, mas ela tem que esperar o tempo certo, né? Então assim também como uma semente que é lançada na terra e tem que ter, por mais que você tenha a expectativa da semente crescer, mas tem que esperar o tempo certo da semente germinar, brotar, crescer, até ela produzir os frutos, para que você possa colher. Assim também nós temos que saber lidar com situações na nossa vida, saber lidar com as expectativas. Nós temos que entender os processos e valorizar certos processos na nossa vida, e entender o quão são importantes para a nossa formação, para nosso crescimento e nossa edificação, principalmente falando no nosso dia a dia, no nosso convívio, saber lidar. A gente tem que saber resistir firme. A gente tem que saber lidar com as expectativas, tanto com até com as frustrações, e entender todo o processo daquilo, para que a gente cresça, para que a gente alcance e chegue aonde a gente quer chegar. Como a palavra paciência também quer dizer resistir firme, ser forte, assim como alguém que tem que ser forte para resistir às dificuldades, ou como se fosse carregar um peso, e você tem que ser paciente para você chegar naquele lugar, que você também possamos ser pacientes assim, que nós vamos entender os processos, valorizar processos que são para o nosso crescimento, saber lidar com as expectativas, não perder o foco, não perder a fé, não perder a direção, continuar firme, entendendo aonde você quer chegar. O povo de Israel, por muitas vezes perder a paciência e não confiar em Deus, e por isso não soube lidar com as situações que estavam vivendo, acabou ficando fora da terra prometida. A maioria daquele povo, quem entrou na terra foram os filhos, aqueles que nasceram no deserto. Mas aquele povo que saiu do Egito, poucos entraram, porque por muitas vezes perderam a paciência, murmuraram, reclamaram, se queixaram, voltaram atrás, se rebelaram, porque perderam a paciência, e assim saíram da direção que Deus tinha para eles. Que a gente não venha sair da direção, que a gente venha saber lidar com as expectativas, lidar com as situações, e entender que a recompensa ela vem de Deus. Deus está contigo e com certeza Ele te dá a vitória. Você tem um propósito, você está numa direção, você está firme no propósito. Creia que Deus está conduzindo a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar com você neste momento,
para que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, poderoso Pai, eu louvo o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por todas as tuas maravilhas, por toda a tua bondade em nossas vidas. Pai, eu agradeço ao Senhor por mais um dia e louvo ao Senhor pela vida de cada uma dessas pessoas que nos assistem e que agora oram comigo. E que o Senhor derrame do teu poder, que possamos ter paciência para lidar com as expectativas, para que possamos alcançar o nosso objetivo, que possamos chegar aonde queremos chegar. E mesmo diante dos percalços, diante dos imprevistos, ou de situações que possam nos frustrar, que possamos entender e valorizar certas coisas que nos acontecem no processo, que possamos valorizar o processo, que possamos crescer, para que possamos chegar aonde queremos chegar, meu Pai, estabelecidos, firmados na Tua Palavra. Que nós nunca vamos perder a fé, mas que possamos permanecer firmes no Senhor, confiantes na Tua Palavra, certos de que no Senhor alcançaremos a vitória e que venceremos, Pai. Então que o Senhor venha abençoar a cada um, que meu Pai só venha tocar na vida de cada um. Tira, meu Pai, toda a ansiedade, tudo aquilo que possa nos atrapalhar, nos impedir de conquistar o que o Senhor tem para nós. E que o Senhor abençoe a vida de todos aqui. Meu Pai, em nome de Jesus, que possamos ter, meu Pai, possamos ter esse atributo do Teu Espírito em nossa vida, que é a paciência, que possamos ser pacientes, que nós venhamos resistir firme, que possamos estar firmados na Tua Palavra, confiantes. Meu Pai, que no Senhor a resposta é certa. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Pai. Assim, declaro todos abençoados aqui, que essa pessoa ela receba na vida dela a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que o Senhor nosso Deus abençoe sua vida poderosamente. Que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Paciência, para que você possa ter certeza, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. A palavra de Deus não falha. Pode ter certeza que ela vai se cumprir na sua vida, se você crer em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrando o nosso vídeo aqui. Que Deus abençoe, que o seu dia seja muito abençoado. Você seja feliz em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.